fazem ajustes a posteriori, quer dizer, a máquina fez isso, então vamos mudar o critério para desqualificar novamente a máquina. Agora a máquina fez isso, vamos mudar o critério de novo para que ela continue desqualificada. E não é assim, você tem que fazer um critério bem definido desde o começo e você vai avaliar, a máquina cumpriu aquele critério? Cumpriu. Tá ótimo. Agora, por exemplo, o GPT, ele consegue resolver teste de QI com texto, com enunciado escrito, né? Porque os anteriores eles resolviam séries de figuras e séries de números, mas eles não resolviam se tivesse um problema com enunciado escrito. Agora resolve com enunciado escrito e tem 145 de QI, né? Num teste tradicional, padronizado entre humanos, e vai ser aplicado na máquina e a máquina tem 145 de QI. Aí qual o problema? Mas ele interessante. Qual o argumento agora para dizer... Já é maior do que a média, né? Tá lá nos 10%. Padrão, né? Tá 3 vezes o desvio padrão do Wechsler, do Weiss é 15, né? Tá 3 vezes o padrão acima da média. Então, quer dizer, tem vários pontos, porque embora o GPT ele atinja esse resultado, quando você vai analisar o que o GPT está fazendo, ele não está de fato pensando, ele está recombinando textos de outras pessoas que escreveram aqueles textos, ele não entende o que ele está lendo, ele não tem uma opinião própria sobre aqueles textos, ele está só recombinando aquilo de uma maneira praticamente racional mesmo, ele está só recombinando e devolvendo para o interlocutor uma informação que é uma combinação de uma amostra grande de dados que ele coletou e recombinou, mas ele não pensou de fato. A heurística do GPT, na verdade, ela é muito primitiva. É diferente do AlphaZero, que é uma heurística muito sofisticada, né? A heurística do AlphaZero é muito eficaz. Já do GPT, ele é muito ruim, né? Mas ele tem um banco de dados gigantesco e tem um método eficaz de medida de similaridade semântica, né? Que acaba funcionando bem para a finalidade dele. Então, eu acho que uma das maiores limitações do GPT é que ele precisa de muitas instruções prévias, porque ele não pode falar nada que incrimine a OpenAI, então eles tomam muito cuidado para ele não poder produzir nenhum conteúdo ilegal ou imoral, ou que dê um cancelamento. Então isso torna o GPT bem menos criativo. Eu lembro que eu usei o GPT-3 no beta e ele não tinha essa limitação, então talvez ele fosse até mais criativo que o GPT-4 em algumas questões, né? Mas ainda tem muito que evoluir, com certeza. Inclusive, a criatividade humana, eu acho que ela vem também do senso de identidade. Um artista tem um senso de identidade, tem uma originalidade, um estilo próprio, que para isso ele precisa ter uma capacidade de aprendizado constante que o GPT-4 não tem, né? Ele tem um treinamento feito todo de uma vez e ele não aprende mais ao longo do uso, né? Então ele tem algumas características do aprendizado humano que estão ausentes e isso cria um limite também no GPT-4. Um dos problemas do aprendizado do GPT é porque ele nem poderia ter porque a heurística dele é muito ruim, é muito primitiva, ele é muito ingênuo para aprender. Se ele fosse aprender com todas as pessoas que ele interage, ele aprenderia um monte de besteira. Inclusive as pessoas induziriam ele, muitas pessoas que fazem de propósito, ele vai aprender um monte de coisa que seria prejudicial para o conjunto epistemológico do que ele considera verdadeiro. E ele precisaria primeiro... Um dos problemas graves que teve quando passou do 3,5 para o 4, eles tinham 175 bilhões de parâmetros e já tinham um conjunto gigante de dados no banco de dados. Depois eles passaram para 100 trilhões de parâmetros e aumentaram mais ainda o banco de dados. Só que o banco de dados já era muito grande e muito ruim. Já tinha muita informação errada ali, misturada com as informações certas. O que eles tinham que ter aprimorado, que eles não fizeram até agora, é justamente a heurística de como ele seleciona a informação, como ele vai filtrar o que é plausível e o que não é, e como ele vai analisar logicamente, porque se você dá uma sentença para ele que ele tem um similar no banco de dados, ele vai entender mais ou menos e vai resolver. Se ele não tem um similar no banco de dados, ele não consegue fazer nenhuma interpolação com o que ele conhece para chegar a uma dedução razoável. Ele vai fazer comentários absurdos. Por exemplo, a Tamara tinha pedido para que ele fizesse exercícios para o sobrinho, para o irmãozinho mais novo dela, o Brian. E o GPT elaborou um exercício assim: você tem um bolo e você vai dividir em vários pedaços. Como você faz para conseguir mais bolo? Você divide em 8 ou em 6 pedaços? Ele achava que se você dividisse o mesmo bolo em 8 pedaços, você tinha mais bolo. O GPT elaborou um problema desse. Pode deletar. Mas o GPT achava que essa resposta estava certa?
tem 145 de que ele próprio elaborou o problema, ele queria que essa resposta fosse certa, elaborou esse enunciado para o problema, quer dizer, ele não entende o que ele está fazendo, na verdade, né? Ele faz muita coisa, ele consegue, o problema de Olimpíada da Matemática, ele resolve alguns, ele erra a maioria, mas tem alguns que ele acerta, né? Então, física, muita coisa, ele tem um entendimento, entre aspas, né? Tem um entendimento bom, mas quando você exige realmente que ele pense, que ele formule uma opinião, você começa a perceber que ele não está entendendo, ele está só repetindo opiniões de outras pessoas, e ele não tem porque o AlphaZero, ou o LC0 e outras que derivaram do AlphaZero, elas realmente entendem, entre aspas, o que está acontecendo. Elas É que o conjunto de variáveis é bem menor também, né? Só tem 64 casos do tabuleiro e as peças, né? Já a linguagem tem infinitas variáveis, né? É que o número de combinações no xadrez vai ser muito grande. O número de casas é pequeno e de peças é pequeno, mas o número de combinações possíveis é muito grande, né? Então não dá para esgotar. Se fosse por força bruta, ou mesmo com uma heurística relativamente básica, não daria para esgotar aquilo. No caso de dama, já dá para esgotar. Mas xadrez, go, shogi, já não dá para esgotar. Então ele tem que adotar um critério, um conjunto de critérios que ele possa escolher lances mais promissores, e ele tem que razoavelmente entender o que está se passando ali. Ele precisa desenvolver heurísticas que funcionem melhores, né, que funcionem melhor do que jogar aleatoriamente ou do que heurísticas menos sofisticadas, né? Ele tem que, e ele faz isso muito bem, porque o Stockfish, por exemplo, ele tem heurísticas que os humanos implementam que são baseadas em 500 anos de acúmulo de conhecimento de xadrez, de estudo de jogo e tal. E o AlphaZero, sem conhecer nada disso, ele deduziu tudo sozinho a partir de jogos contra ele próprio, e conseguiu superar com uma certa folga, né, o Stockfish. Então, eu acho que o principal problema do GPT realmente é a heurística dele é muito ruim, né? Ele tem uma heurística muito ineficaz. Eu nem sei se ele tem propriamente uma heurística, ou se ele tem um algoritmo só que usa lá, quando é isso, quando é isso, mas ele não tem, talvez, um processo que poderia ser sequer chamado de heurística propriamente, que possa filtrar, né, de uma maneira estatística e selecionar o que tem mais probabilidade de ser correto. Talvez ele seja mais determinístico, talvez ele seja mais algorítmico, né? Talvez. O que você acha do viés cognitivo do ser humano? Porque, por exemplo, o Ray Kurzweil, que é um filósofo associado ao transhumanismo, que já fala sobre a singularidade tecnológica desde mais ou menos a década de 80, ele diz que o ser humano tem um viés cognitivo de esperar que o futuro seja igual ao passado, isso porque a espécie humana evoluiu em condições onde o meu avô viveu no mesmo mundo que eu, o meu neto vai viver no mesmo mundo que eu estou vivendo agora. Por exemplo, uma pessoa que está viva no ano 1000, a sociedade não vai mudar muito em 2 gerações ou em 4 gerações, mas hoje a gente já vive muito